Estou muito feliz em receber hoje uma referência aqui em Orlando, no meu segundo episódio da segunda temporada do Selecta Talks. Eu vou deixar ele apresentar porque geralmente eu começo a apresentar, falo tudo do entrevistado e não deixo ele se apresentar como deveria, mas eu quero dizer que eu estou muito honrada em ter Richard Harari aqui em Orlando, um dos maiores empresários, se não o maior aqui em Orlando. Obrigada, Richard. Obrigado você, Bruno. É um prazer estar aqui com você hoje. Ó, e você pode se apresentar, quem é Richard, o que faz? Bom, como vocês sabem, muitos de vocês sabem, eu sou CEO da Macrobaby, né, a nossa loja aqui em Orlando, e a nossa corporação é feita de várias empresas que estão debaixo da nossa umbrella, que é a Marco Corp. E me fala uma coisa, eu sei que você imigrou já há muitos anos atrás. Sim. Com 25 anos. Isso. Uma abelhinha me contou. E me conta, o que fez você imigrar com 25 anos, né? Há quantos anos atrás você teve a ideia, que eu acho que ninguém vinha naquela época, você falou assim, não, eu quero imigrar para os Estados Unidos. Então, eu estou aqui há 25 anos, eu vim para cá com 17 anos. Desculpa, perfeito. Tá, então eu cheguei aqui, vim para cá, ia fazer 18 anos, eu vim para estudar. Tinha um sonho desde a infância, eu vinha para cá, para Orlando, aí eu falava, nossa, um dia eu vou morar em Orlando. Todo mundo achava que era brincadeira, coisa de moleque falando, mas realmente quando eu fiz 18 anos, eu falei, não, eu vou realizar esse sonho, eu estou indo para morar lá e para estudar. E seus pais, assim, a sua família? Eles enlouqueceram, né, porque a gente sempre foi muito próximo em casa. Então eles falaram, olha, se esse é teu sonho, você tem que ir mesmo, eles sempre me deram o maior suporte. E meu pai também, ele sempre viu com muito bons olhos os Estados Unidos. Então eles ficaram felizes, eles me deram um suporte total, só que obviamente ficaram tristes porque eu ia estar longe. E você veio para Orlando? Para Orlando, desde o Direto para Orlando? Direto para Orlando, E veio estudar? Isso. Na época todo mundo ia para Miami, né? Era muito se falar, eu vou para Miami e tal. Não eram muitas pessoas que queriam ir para Orlando. E por que então você veio para cá? Me atraía muito porque, assim, eu via que tinha a Universidade de Central Florida, que era aqui, que era já uma das maiores faculdades. Então, assim, eu tinha muita vontade de estudar na UCF. E você já sabia inglês? Não sabia. Então, como que foi essa vinda para cá? Foi na difícil. Cara e na coragem? Foi na cara e na coragem. Quando eu cheguei aqui, não tinha muitos brasileiros aqui, não tinha... Eu lembro que eu queria comer um requeijão, não tinha requeijão em Orlando. Então, assim, era difícil no começo, não tinha o que a gente tem hoje dessa estrutura toda de brasileiros que estão aqui. Então, foi difícil, mas, ao mesmo tempo, foi uma oportunidade de entrar mesmo, né, dentro do país mesmo. E quando a gente chega, né, muito novo, topa tudo, é todo um Sim. desafio legal, não tem muito, né, não tem família, filhos, então dá Exato. para você entrar com tudo, né? Exato, não tinha muito a perder, digamos assim. Exato. Então foi... E como que foi para aprender inglês e entrar na faculdade? Então, eu comecei a logo aprender inglês dentro da UCF, eu comecei a estudar, eles têm um programa para estrangeiros, aí eu comecei a fazer esse programa de inglês para estrangeiros, e logo depois de 3 meses eu já apliquei para entrar no que eu queria estudar, que era psicologia na época. E você teve alguma expectativa com 17 anos de chegar e encontrou uma outra realidade? Você lembra de ter algum sentimento que você esperava que ia acontecer de uma forma, aconteceu de outra, tanto para o positivo quanto para o negativo? Na verdade, eu achava assim que ia ser mais fácil a questão da família, vir aqui visitar, ficar junto e que eventualmente eles iam mudar para cá. Mas isso não aconteceu. Mas com o país em si, não, tudo que eu esperava assim de oportunidades e tal, foi o que eu esperava. A única coisa que eu esperava no começo, que algumas coisas eram mais sérias que a gente vê nos filmes. Tipo o quê? Você lembra? Tipo assim, eu levei de cara um golpe comprando um carro. Então, eu não esperava isso, né? Estados Unidos, tudo perfeito, lindo, maravilhoso. De repente eu vou comprar um carro, né? Numa concessionária. Num país de primeiro mundo que a gente vê Exato. né? Uhum. Então já foi meu primeiro pedágio, levar um golpe comprando um carro. Então, assim, aí eu vi, opa, não é tanto quanto a gente assiste nos filmes. A seriedade, digamos assim. E você acha que a gente falando nessa questão de golpe, você acha que hoje em dia ainda tem muita gente que faz isso? Eu acho que aumentou muito. Assim, eu acho que
até porque, assim, tem muito que eles chamam de esquema aqui. E até no Brasil, hoje, tem bastante, mas as pessoas entendem, os juízes sabem. Aqui não, muitas vezes não é tão regulado, não tem tanta proteção, porque nem existe tanto. Então é mais fácil para um golpista muitas vezes dar um golpe aqui do que é no Brasil. Ainda mais eu vejo muito com as pessoas que vêm para cá e ainda não estão no status legais, e as pessoas acabam se aproveitando desse medo imigratório para, né? Exato, se aproveitar dessas pessoas. Mas vamos voltar um pouquinho. Como que você começou a empreender? Que você falou assim, não, agora eu quero ter a minha loja. Como que começou esse sonho? Porque a Macro Baby é referência, todo mundo conhece. Linha de bebês de 0, né? Nem nasceu ainda, já tem tudo. Então, como que começou? Como que foi a ideia? Porque eu sei que não começou com linha de bebê, né? Isso, então, começou assim, começou de uma necessidade. Eu precisava do visto de trabalho para pagar a faculdade bem mais barata. E aí tinha uma lojinha de mala à venda que chamava Macro Luggage. Estava à venda por $7.000. $7.000? E aí foi assim, eu acabei comprando essa loja, tinha um pouquinho de mala lá dentro, e aí já qualificaria para o visto se aumentasse muito as vendas e eu contratasse alguns funcionários. Então eu tinha 1 ano para fazer isso. Então foi assim, eu comecei a empreender por necessidade mesmo. Com quantos anos você tinha? 19. 19 anos? É. E como que foi? Quando você começou, você já se sentiu... Hoje se fala muito de empreendedorismo, essa palavra, né? Sim, sim. Mas naquela época, você já se via do tipo, eu sou um empreendedor, eu sou um chefe, eu sou um CEO... Qual que era? Não. Ou era muito... Não se falava muito isso. Não, realmente né? era na ingenuidade, assim. Mas eu venho de uma família no Brasil, né? Nós somos judeus, não sei se você sabe. Sei. Então, um pouco no sangue isso, né? É De meio negócios. cultural. Então, assim, eu cresci vendo meu pai empreendendo também. Ele não falava palavras sofisticadas e tal, mas ele é um empreendedor. Então, eu via isso e segui isso como um exemplo para mim. E daí seus pais lá do Brasil, assim, estou comprando uma loja de malas, é isso? É isso. Mas minha mãe sempre adorava malas. Ninguém sabe por que ela sempre gostou tanto de malas. Ela ficou feliz que eu comprei uma loja de malas. E em que momento a Macro Luggage passou para Macro Baby? Isso foi em 99 que eu abri a Macro Luggage. E eu comecei a vender não só na loja, mas também vender na internet, vender na eBay. E daí eu me tornei o segundo maior vendedor da eBay dos Estados Unidos. Uau! Mas aí eu vendia de todos os segmentos, desde malas, produtos, óculos de sol, relógios. Multimarcas, assim, Isso. multiprodutos. Isso. E bebês também era uma dessas categorias dentro da eBay que eu vendia. Não, e o eBay, acho que você pegou então no comecinho do Ah, eBay, da febre do eBay. Eu estava numa loja que chamava Circuit City na época. Eu estava lá e eles me falaram, olha, tem um site que está começando, se você quiser vender o teu aparelho de som antigo lá para comprar um novo, você pode vender nessa eBay. E aí eu coloquei a venda, vendi e comecei a ver que tinha potencial para vender outros produtos também. Então estava bem no começo. Aí eu comecei a vender muito, me tornei o segundo maior vendedor. Caramba! E fui convidado pela Meg Whitman na época, que era CEO da eBay, para ir lá conhecer ela e virar um consultor da eBay. Uau! E aí eu ia para San José, na Califórnia, lá perto de São Francisco. Eles me recebiam lá de limusine, me buscavam no aeroporto. E era bem legal, assim. Aí eu conhecia a fundo mesmo o que era uma grande corporação. E daí isso começou a te despertar para Sim. algo maior. Sim, sim. Aí eu comecei... Aí, na verdade, a categoria de bebê a gente já vendia dentro da eBay. Eu já vendia muito. Já vendia bastante. Só que ainda... E aí eu fui ter minha primeira filha, né? A Gabriela. E aí eu comecei na Baby R Us, na época. Que só tinha essa loja, né? E aí eles não tinham muito assim, não ofereciam muito em termos de atendimento e eles não tinham produtos que eu queria. E eu fui ver que os produtos que eu queria, na verdade, embora muitos deles eu já vendia, mas eram coisas que estavam na Europa, não tinha nos Estados Unidos. Não tinha nada nos Estados Unidos quase de... Não, de produto assim mais sofisticado, que nem uma marca que chamava Queenie. Então eu comecei a trazer da Europa para cá. Primeiro eu comecei a trazer para mim, para minha filha, tudo. E depois eu vi que tinha potencial de vender. A gente começou a importar esses produtos e ter produtos que a Baby R Us não vendia, mas então só vendendo online.
Aí que veio a ideia de abrir uma loja física. E daí a Luggage virou Macro Baby quando? Em 2007. Em 2007. E daí você é focado só na... Quer dizer, só focado na linha de bebê? Não, você tem outros negócios também. Isso, a gente tem outros negócios, mas a gente vendia várias categorias dentro da eBay. Essas outras categorias a gente abandonou na época porque começou a cada vez cair mais as margens. E eu sabia que um dia ia virar impossível vender na eBay. E foi na época de 2007, 2008 Caramba. que tomei essa decisão de cortar várias categorias que começaram a morrer, basicamente. E uma curiosidade, como que você olha o eBay, né? A ascensão do eBay já está terminando, a linha de produtos, vou fazer isso. Qual que é o seu olhar para você se inspirar e falar assim, não, vou investir nisso? Qual que é o seu, né, para você decidir a investir o seu tempo, o seu dinheiro em um negócio? Qual que é? É baseado geralmente nas margens, né? A gente vê o que está acontecendo com o mercado, que as margens estão sendo engolidas, digamos assim. Existem certas indústrias que a gente já sabe que estão definidas a terminar, eventualmente. Por exemplo, há 10 anos atrás tinha um monte de lojas de suplementos. Hoje em dia, cada vez menos. É verdade. Então, porque a gente já sabe que no mercado, dentro da Target, Walmart, antigamente eles não podiam ter as marcas premiums de suplementos. Eles já estão tendo. E aí Até o Walgreens. Exato. Então, assim, isso está engolindo. Eventualmente, não vai ter mais lojas de suplementos, elas vão estar dentro do Walgreens, da Target. O que aconteceu com muitas outras indústrias, elas são absorvidas. Pelo online, pelo Amazon, hoje também, que é uma grande concorrente de todas as empresas, né? Exato. É isso que aconteceu com a Toys R Us, é isso que acontece muitas vezes com várias indústrias. Então, meu foco sempre é em lucratividade. Sempre analisando o mercado e vendo a lucratividade. Exato, e não o faturamento, que é um erro que eu acho que se comete muitas vezes. As pessoas ficam empolgadas enquanto uma empresa fatura, e eu falo que a Baby R Us e a Toys R Us quebraram faturando 2 bi. Então, porque o que você acha? Mau gerenciamento? É uma combinação de coisas, né? Eles acabam crescendo tanto descontroladamente e são tão engessados que os números não fecham. Focados sempre no faturamento, esquece o mais importante, a lucratividade. O que você faz hoje para você continuar motivando, né, os seus funcionários? Porque hoje você tem a loja física e você tem a loja online. Isso. E o mercado, né, pós-pandemia, e a gente não sabe o que acontece. Como que você está sentindo? Como que você faz para motivar os seus funcionários em essas pedras que a gente passou durante esses últimos 3 anos, assim? Sim, com certeza foram 2 anos difíceis, né? 2, 3 anos bem difíceis. E assim, o que a gente faz para motivar eles? A gente tem alguns planos de incentivos lá dentro da empresa, desde bônus para se a gente atingir metas. A gente também tenta, o máximo, criar um ambiente de família dentro do trabalho, para que eles trabalhem com carinho, com amor, e não é só uma coisa fria, gelada, que a pessoa vai lá e trabalha e vai embora. Então, é uma mistura, desde planos de bonificações, de SPIF, e até trazer os funcionários para cada vez mais próximos, para eles saberem que não é apenas uma empresa, mas que é alguém que se preocupa com você. Muito mais, né? Para a extensão deles como pessoa, né? Como funcionário. Exato. E o que você achou desses negócios que você foi montando de barreiras? Você sentiu que, por você ser estrangeiro, imigrante, as pessoas falavam assim, não boto fé nessa pessoa. Você sentiu de alguma forma isso aqui ou não? Não, eu acho que é muito assim, tem uma diversificação muito grande, principalmente na Flórida. Eu acho que não tem isso de falar... porque imigrante é mais difícil, até pelo contrário, existe planos para imigrantes, para ajuda, enfim, loans para imigrantes, então... O que você falaria para as pessoas que estão querendo imigrar e já montar um negócio? Porque eu sei que você recebe inúmeras mensagens das pessoas querendo dicas, querendo que você invista nos negócios. O que você falaria para essas pessoas que estão com a ideia de imigrar, né? Ano que vem, o que você falaria para eles de dica pessoal? A minha dica é para eles terem paciência, não ir de cara se jogar em nenhuma coisa com pressa, porque tudo demora. O que eu falo é o seguinte, tem empresas que me procuram que eles estão no Brasil já há 20 anos, 30 anos, eles têm um faturamento significante. Eles querem chegar aqui em 6 meses isso acontecer.
E aí eles não fazem um planejamento nenhum e acontece que vem para cá, como tantos que a gente já viu antes acontecer, e não dá certo. Então, eles terem paciência, estudar, fazer um estudo de mercado, saber se realmente é o que eles estão procurando. E independente de qualquer coisa, eu digo que eles têm que querer muito. Por que eu querer muito? Porque aqui não é fácil. Porque não é fácil. Exato. Não é que você vai chegar aqui, estão todas as portas abertas, assim, para você. Então, tem que querer mesmo, não adianta. Se você quer um pouco, não sei se eu vou... Eu falo para quem quer mais ou menos, é melhor nem vir. Nem vir. Tem que saber as reais razões do porquê está imigrando. Porque eu vejo que daí qualquer coisinha, eu vou voltar pro Brasil. Exato. Né? Então, fica nesse sentimento do tipo, não enraiza. Exato, né? E às vezes quem tem a necessidade mesmo, que não pode estar lá mais por algum motivo, às vezes dá mais certo do que quem pode estar nos dois lugares. Porque compara muito, né? Se eu tivesse lá e não sei o quê, porque aqui é totalmente diferente, né? Como a gente vive tudo. E Richard, o que você no começo da Macro Baby? Você teve algum desafio? Porque era um mercado novo, que você já tinha experiência no eBay, né? Como que foi essa transição para a loja, todos os produtos de bebê, a linha, tudo? Sim. Assim, no começo foi difícil, mas assim, o maior desafio que a gente teve no começo foi que a gente pegou uma loja de eram mais ou menos 10 mil square feet. 10 mil square feet é mais ou menos 1.000 metros quadrados. Então você Isso. saiu da loja de mala e pegou um espaço de 1.000 metros quadrados? Exato. E aí, assim, para encher essa loja, tudo, a gente... Dá-lhe produto. Bastante. Tudo que a gente teve que fazer para remodelar a loja, tudo mais. E aí, depois de 6 meses, eu recebo uma ligação do dono do shopping, falando que eles vão demolir o shopping inteiro. Demolir, não é nem... Não é nem... Sei lá, qualquer outra coisa, era demolir. Demolir, não tinha nem como querer negociar para conseguir a loja, não é que eles queriam aumentar o aluguel e tal. Eu falei, mas 6 meses? Eu falei, não é possível, isso é um sinal, acho que não é pra gente continuar. E aí, Não, você investiu pra caramba. Não, imagino, para 1.000 metros quadrados. E depois de 6 meses funcionando, com funcionário, com tudo, estoque, não, fechou. Fechou, Aí a gente tinha contrato, né? Eu falei, não, mas ele falou, bom, vocês podem brigar com a gente na corte lá, mas a gente vai demolir, fica brigando, mas não até vai estar no resolver. chão E até aí, o que você fez? E aí eu fiquei bem mal na época, eu lembro que fui até conversar com o meu rabino aquela noite, ele falou, não, calma, às vezes tem coisas que tem que ir para trás para depois subirem mais. Aí eu fui e comecei a procurar ponto, né? Falei, bom, vamos procurar ponto, pelo sim, pelo não. Já tô com estoque, já tô com... E aí achei um ponto, assim, que era o dobro do tamanho e o aluguel era 3 vezes mais. E aí eu fiquei muito em dúvida, devo fazer essa loucura ou não? E aí eu falei, bom, vou assinar esse contrato e seja o que Deus quiser. Não tinha na época, eu não queria tirar capital de uma outra empresa para colocar lá. E aí eu falei, a gente vai ter que fazer com o faturamento da empresa. Não tinha nem dinheiro para o piso no começo. E aí a gente começou a comprar o piso na IKEA e de cidade em cidade para pegar o piso, porque não tinha tudo na IKEA de Orlando. Nossa, e aí? E aí conseguimos tudo, assim, um amigo meu foi... Em quanto tempo você conseguiu montar? 2 meses a loja estava aberta. Aberta já? Já girando, e a gente tinha a ideia, ela tinha que dobrar o faturamento para pagar o aluguel, já no primeiro mês foi 3 vezes mais. E é o espaço que vocês estão hoje ou não? Sim, é esse espaço. Ai, que legal. Olha como tem que ser, porque o ponto é até hoje referência, né? Então Exato. Quer dizer que realmente, às vezes a gente tá naquele buraco que acontece e a gente não consegue ver o fim do túnel, Exato. a luz, e a gente acha que não, a vida acabou, não deu mais certo, e daí... Foi o maior presente, assim, que a gente teve. Foi o maior presente, porque é referência, é perto do Florida Mall, perto de tudo, né? Onde Sim, os turistas passam lá, né? Exato, assim, pra gente a localização é extremamente importante. E hoje o seu maior público são os turistas? Não mais, a pandemia mudou isso, né? Que é bom Sim, também, sim, né? A gente investiu muito no público local e concorrentes nossos fecharam, infelizmente. Felizmente fecharam. Então, assim, acabou que muito do público local a gente conquistou eles também, desde americanos até hispanos.
E me conta, você faz um marketing agressivo com várias pessoas famosas, algumas delas são suas amigas pessoais. Sim. Me conta uma coisa, você tem alguma história famosa, engraçada, que aconteceu lá quando eles foram fazer enxoval? Elas foram lá fazer enxoval? Tem alguma coisa que o pessoal, as meninas que trabalham devem ficar loucas, né? Hoje sim. vem não sei o quem, acho que fica assim, meu Deus, não fica? Sim, não, elas não é ficam. assim? Então, ontem a Tatá tava lá e uma delas falou assim, uma das vendedoras falou assim, eu posso tirar foto com ela, assim, o Richard e tal. Eu tava toda assim, eufórica. Eufóricas. Mas você tem alguma não precisa falar nome, claro, mas assim, alguma história? A Xuxa, ela foi lá à noite e ela falou assim, ela entrou lá e tal, e aí ela tava assim, quem tá por trás dessa loja toda? E a gente tem filmado isso. Ela falou assim, nossa, a energia aqui é muito diferente, que delícia, vocês trabalham com família e tal. Dá pra notar, eu já sabia que essa loja tem sucesso por causa da energia que tem aqui por detrás, das pessoas, tudo mais. É uma coisa que eu sinto, não sei explicar. Olha, a Xuxa falou isso, que legal. E a Cláudia Leite também, ela que criou um dos nossos slogans, que é a Disneylândia das mamães grávidas. A Disney, com certeza. E aí ficou assim, depois Eu acho que a Macro Baby ficou referência em enxoval, né? Porque todo mundo vai fazer enxoval, pensa em Orlando. É o primeiro lugar. E quer dizer, Orlando, Macro Baby. Sim, né? Com certeza. Tem bastante gente que vem aqui só para fazer o enxoval mesmo. E você acha que foi devido ao marketing que você fez, trabalhando com famosos? O que você acha que fez esse link tão forte das mulheres grávidas, assim, para fazer o enxoval com vocês? Eu acho que é uma combinação de coisas, não é só o marketing, porque tem muitas lojas que fecham, às vezes, que tem um marketing maravilhoso. E às vezes é marketing até parecido com o que a gente faz. Então, acho que é uma combinação. Não adianta você ter o marketing, trazer o cliente e não ter o produto. Também não adianta você ter o produto, ter o marketing, mas não ter um bom atendimento. É uma combinação. É uma combinação. Né? E ter o preço também. Então, não adianta também você ter um marketing maravilhoso, ter os produtos, ter um atendimento bom, mas hoje em dia tem um preço muito mais caro. E as pessoas sabem, né? Hoje em dia a pessoa sabe, ela vai na internet, ela tem na mão dela, ela já sabe. Então é uma combinação, não só o marketing. E eu ouvi uma abelhinha falando sobre quando você começou pôr alguns produtos na prateleira. Como que foi isso? Conheço essa abelhinha. Então é o seguinte, antigamente, quando a gente precisava de conseguir entrar numa nova indústria, por exemplo, vender óculos de sol, a gente tinha uma loja de mala, então a gente ligava para a Ray-Ban, por exemplo. Aí, se o representante viesse na loja e ele ia ver só malas, ele falou, para que você quer vender óculos? A gente não abre conta para uma loja de óculos. E aí, então, eu ia em algumas lojas de óculos, comprava alguns óculos de outras marcas, colocava nas prateleiras. Aí você mesmo, investia do bolso. Aí ele vinha lá, ele falava, você vende essa marca? Tá bom, então a gente vai abrir. Então, eu fazia isso com todas as indústrias. Então, por isso que você diversificou bastante primeiro. Então, tinha dia que eu sabia que representante de loja de arminhas de paintball vinha na loja. Tirava todas as malas da parede, colocava armas de paintball na parede. Então, a loja era quase um teatro. Cada dia era uma coisa. Tinha loja de bicicleta, tinha dia que era lotado de bicicleta na loja. E você tinha, assim, 20 anos quando você começou a fazer isso. Então. Uau, olha a cabeça. Não, mas tá certo. E é empreendedorismo que você vê que tá na veia, né? Você olha e você já saca as coisas que tem que acontecer. Exato. E assim, eu penso o seguinte, você faz o que você precisar fazer, desde que, obviamente, não prejudique ninguém, né? Então, assim, eu acho que empreendedorismo é isso, é você fazer o que você precisa fazer para obter sucesso. Com certeza. Mas sem passar em cima de ninguém, obviamente. Se você fosse definir a palavra empreender, como que você definiria? Simplesmente a palavra empreender é abrir um negócio. Simplesmente abrir um negócio, você já está empreendendo. Agora, existe empreender e empreender com sucesso. E empreender com sucesso, o que eu, na minha opinião, é você solucionar um problema de alguém. Você oferecer um serviço que alguém precisa. Então, o que você for fazer, independente do negócio, a gente abriu uma loja de produtos para bebê na época que tinham pessoas que não estavam sendo bem atendidas, então a gente estava solucionando um problema daquelas pessoas. Então, se você abrir outro negócio igual, já tem 10 pizzarias em Orlando, você vai fazer uma pizza igual, você vai empreender, mas se você vai ter sucesso, vai depender se você vai ter um motivo para ter esse sucesso, é melhor do que o do concorrente, o preço é melhor, o produto é melhor, o atendimento. Exato.
Então, para mim, isso que é empreender com sucesso. O que você sonhava? Não sei se você já tinha aquele objetivo, né, escrito, mas você conquistou o que você tinha no seu coração aqui na sua vida na América? Sim, eu conquistei. O meu objetivo era gerar empregos, mudar vidas. Eu acho que eu já consegui fazer isso, mas eu acho que quando a gente chega no nosso objetivo, a gente coloca novos objetivos, né? A gente Aham. cria novos objetivos. Naquela época, quando eu tinha uma loja de mala, eu tinha um objetivo talvez de ter 5 funcionários. E aí isso aconteceu, eu me realizei, né? Eu atingi meu sucesso naquela época. Aham. E aí eu coloquei um novo objetivo. E eu acho que é isso. A gente sempre vai colocando novos objetivos. Eu sei que você não parou, né, só na Macro Baby. Hoje você faz diversos investimentos em outras áreas, tem marca própria e Sim, investe também em mercado imobiliário, sim, né? sim, Você é um grande. bastante. O que que você acha do mercado imobiliário, né? Que eu sei que você investe em casas de temporada, casas que você aluga anualmente. O que que você acha do investimento imobiliário? Eu gosto muito de investimento imobiliário, pelo fator risco, né? Tem, às vezes, indústrias que eu arrisco mais. Para mim, o imobiliário é um safety net, é algo seguro, Uhum. então, que não vai para nenhum lugar, vai estar aqui. E a quantidade de terra em Orlando cada vez vai ter menos. Mais Então, limitado. Uhum. e a procura não diminui. A procura, na verdade, aumenta. Então, não tem muito, é uma matemática. Se você tem oferta e procura. Então, se você quer uma casa, por exemplo, no lago, Uhum. existe quantas casas no lago de Sun Lake? Vai acabar, não tem mais, não tem como aumentar o tamanho. Aumentar. Então, para mim, eu gosto muito do investimento imobiliário por esse motivo. Eu acredito que sempre vai subir, é um investimento extremamente seguro. Claro que aconteceram algumas coisas em 2008, eu tinha várias Uhum. casas naquela época, mas foi um acontecimento histórico e isolado. Pontual, é. Então você hoje tem diferentes tipos de investimento, uns com mais risco e uns com menos risco, mais seguro, como é o mercado imobiliário. Você divide Exato, assim seus investimentos. exato. E coloco o imobiliário como sendo um dos mais seguros. E teve algum momento como empreendedor que você falou assim, ih, errei, investi errado, investi na pessoa errada, investi muito. Tem algum Sim, momento? sim, tem bastante, inclusive. Faz parte. Já tive empresas que eu resolvi abrir, que eu vi que eu não dominava totalmente aquela indústria e a gente não ia ser o melhor naquilo. Então eu resolvi parar por ali e cortar. O que eu tento fazer é não insistir muito. Você não tem apego, então, assim, eu criei, não Zero. sei o quê, nananã, porque eu vejo bastante empreendedores, né, que abrem e fica naquilo, você vê que não tá dando certo e fica, né, naquela... Não, eu não tenho isso. Inclusive tem um livro que chama Quem Moveu Meu Queijo, que eu gosto muito desse livro, é um livro pequeno, mas que é exatamente isso, fala que desse desapego, que quem às vezes se apega demais, demais emocionalmente com o negócio, acaba Acaba. que não é bom nem para a pessoa nem para o negócio. E uma pergunta, se Claro. você, sabendo o que você sabe, que você passou, na abertura da Macro Baby, você abriria ela de novo? Sim, abriria, com certeza. Mudaria algumas coisas, mas eu teria feito basicamente pelo menos 90% igual. Qual que é o maior conselho que você daria para a pessoa que está vindo para cá? Procurar ajudas de profissionais. Assim, tem muitas hoje em dia, por exemplo, para fazer vistos. Eu procuraria um advogado. Existem pessoas que podem fazer vistos, mas não necessariamente são advogados. Eu prefiro procurar as pessoas que têm um diploma naquilo ou que são Referência qualificadas. mesmo, né? Exato. Pessoas que fizeram acontecer. Então, eu sempre procuraria ajuda de pessoas que têm casos de sucesso, não apenas estão falando naquilo. Porque Então, eu vejo que quando você vem pra cá, todo mundo sabe tudo, todo mundo conhece exato, todo mundo. Então, é a minha tia que faz visto, a não sei o que, né, que vendeu exato. imóvel, compra carro com meu primo. É assim, é um network que as pessoas quando vêm pra cá, às vezes entram que se dão muito mal, porque às vezes querem o barato sai caro. Quer Exato. economizar às vezes alguma, né, um valor e acaba sendo E às vezes eles querem uma facilidade, porque aquilo é mais próximo deles. Então, alguém da minha cidade que já está lá e tal, e não necessariamente vai ser o melhor para aquela pessoa. E de repente chegar no que é, no que é melhor para ela não é tão fácil, mas funciona melhor. Eu, quando cheguei aqui, eu logo queria abrir franquias.
E tinha empresas brasileiras aqui, eu podia ter aberto na época. Mas por que não tentar as franquias americanas que já estavam aqui estabelecidas e tudo mais? Já sabem como faz, né? Exato. Então, assim, às vezes nem sempre procurar. E às vezes as pessoas. Existem os golpistas, mas que a gente sabe que não são poucos. Mas tem pessoas que não é nem por maldade, é que te vende uma coisa e não consegue entregar. Teve já restaurantes brasileiros que entraram aqui e que foram captar dinheiro. Com uma estrutura grande, mas... Exato. Que acabaram que não deram certo, porque não é que eles já queriam dar um golpe, mas eles não, às vezes não estão preparados. E o que você acha que é a primeira coisa que uma empresa brasileira que quer vir para cá precisa, assim? Estudar mercado, lei, porque vem muito com a ideia assim, eu vendo tapioca no Brasil. Sim. Eu vou fazer tapioca nos Estados Unidos, em Orlando, porque eu tenho muito brasileiro, eu sei que vai arrebentar. Qual que é, para empresário, assim, empresário para empresário, o que você falaria para essa pessoa que quer montar o negócio aqui? Contratar profissionais, fazer um estudo de mercado, enfim, um business plan, tudo. Existem empresas especializadas nisso, então é não ir de cara, fazer um estudo de mercado antes, bem vasto, vir para cá também, ficar um tempo, estudar mesmo, ver se a coisa faz sentido, sentir o feeling mesmo, ter o feeling da coisa, não é só ir lá e investir, pensar que vai trazer do Brasil e vai funcionar aqui. Então, americanizar o que precisa para entrar no mercado americano. Americanizar, isso aí. O pessoal quer brasileirar no mercado americano, né? Qual é o seu melhor conselho para quem está pensando em investir aqui, né? Trazer o seu negócio? Me conta, o que você falaria? O meu conselho seria contratar uma equipe, fazer um estudo de mercado. E hoje em dia, porque muitas pessoas estavam me procurando, eu acabei criando uma equipe que a gente oferece consultoria para essas pessoas que querem empreender nos Estados Unidos ou abrir um negócio novo. Nos Estados Unidos ou em Orlando? Nos Estados Unidos. Ah, legal. Então, tem muitas empresas que estão funcionando aqui hoje que estão à venda. Só na Flórida hoje são mais ou menos 2.500 empresas à venda. De todas as áreas, né? De todas as áreas. Então, se a pessoa quiser empreender aqui, muitas vezes ela pode comprar um negócio pronto, que já está girando, já está faturando. Que às vezes é mais fácil, né, para ter sucesso. Porque tem um histórico nessa empresa. Às vezes ela já está há 10, 15 anos operando. Então ela pode comprar um negócio pronto, ou se a pessoa quiser um negócio do nada, a gente oferece de fazer tudo, todo esse estudo de mercado, entregar o negócio pronto. Pesquisa de mercado, público, localização, melhor região, negociação, tudo. E para as pessoas entrarem em contato com você, ou com a sua equipe, para fazer toda essa pesquisa de mercado? Elas podem entrar no meu site, né, que é richardharari.com, ou no Instagram escrever e alguém da nossa equipe entra em contato, manda um formulário com o que a pessoa está procurando, e aí a gente faz todo um estudo de mercado. E a gente estava falando um pouquinho que é tão importante, porque a grande maioria das histórias de brasileiros que nós conhecemos aqui é de fracasso, né? Infelizmente. De muito investimento, investimentos altos, empresas extremamente estabelecidas no Brasil, Sim. mas vieram para cá totalmente mal assessorados, com investimento de milhões e depois de meses voltar para o Brasil, não é isso? Infelizmente, mais casos aconteceram nesse sentido do que as que deram certo. E às vezes uma empresa aqui de Orlando, pequena, alguém que começa organicamente a crescer, dá certo. Aí você vê um gigante do Brasil que vem e não dá certo. Porque quem está aqui já sentiu a terra, já foi devagar e começou a crescer organicamente. Não tem como transplantar uma coisa e colocar aqui sem americanizar ela antes. E se conectou com as pessoas certas também, né? Exato. Faz muita diferença. Você fala que você é uma pessoa resiliente, porque durante essa trajetória, 25 anos aqui, com certeza passou muita coisa, né? Você falou de 6 meses depois que montou 1.000 metros quadrados, teve que... eu sei que aconteceu, deve ter acontecido na vida de todo mundo. O que você se sente, assim? Que você é uma pessoa resiliente? Sim. Que se reinventa? Para mim a vida é isso, é uma continuidade de problemas e resolver esses problemas. Isso é a vida. Eu acho que todo mundo tem, assim, problemas em várias áreas da vida. Se não for no trabalho, às vezes é em casa. Então, eu acho que todo mundo está resolvendo sempre problemas aqui e ali. Eu acredito que, de uma forma geral, eu tive sucesso com isso. É isso aí. Agora a gente vai para a nossa última fase da nossa conversa, do Selecta Talks, que é a rapidinha, que eu falo uma palavra e a primeira coisa que ele fala, que vem na cabeça, ele responde. Não pode pensar. Tá bom. Se você... daí, tá? Tá bom. Bloqueios.
Bloqueei. O primeiro... Todo mundo aqui tá dando risada. Pô, eu pensei que era pra fazer o que você fala. Filhos. Amor. Um livro. Que moveu meu queijo. Uma viagem. Israel. Uma saudade. Infância. Uma comida. Estrogonofe. Sua maior felicidade. Minha família. Sucesso. Sucesso, mudar vidas. Uma batalha. Interna. Uma música. Yesterday. Vida saudável. Salada. Olha, eu acho que foi o Enzo que fez isso daqui, né? Que colocou. Redes sociais. Instagram. Futuro. Mais lojas. Desejo. Como estava hoje na feira de aviação, Gulfstream. Tempo. Tempo. Ai, não pode pensar. Management, como. Gerenciamento. Gerenciamento. Bloqueios. Eu fiz tudo e voltei no bloqueios para ser a penúltima. Bloqueios. Medo. Empreendedorismo. Sucesso. É isso aí. Estou com Richard Harari aqui, que contou um pouquinho mais da história, de como ele começou, dos desafios, das conquistas, da mente empreendedora dele desde os 17 anos, de ter o sentimento de vir aqui para Orlando e começar a estudar e começar a enxergar possibilidades. E eu vejo que quando você imigra, né, muito cedo, a gente amadurece muito rápido. Verdade, né? com certeza. Ainda mais quando faz, né? Eu sempre falo que fazer um intercâmbio é muito importante para os jovens, Com porque certeza. aprende a se virar muito, muito cedo. E eu vejo isso. Você veio com 17 anos, na cara e na coragem, não conhecia ninguém, com um sonho de fazer a sua vida. Exato. Né? E hoje é o maior empresário de Orlando na área de linha de bebê e outras marcas. Que, ó, se a gente ficasse aqui o dia inteiro falando dos outros negócios que ele fez e que ele tem. Obrigada, Richard. Obrigado a você, foi um prazer. Se você gostou desse toque com o Richard Harari, deixa aqui seu comentário e seu like. Escreve aqui pra mim quem você gostaria que eu conversasse no próximo Selecta Talks, que vai ser um prazer eu entrevistar e conhecer um pouquinho mais desse empreendedor de sucesso como o Richard. E Richard, se as pessoas querem falar com você, saber um pouquinho mais dos seus projetos, das suas dicas que você está constantemente dando aí nas redes sociais, onde é o melhor canal para elas te encontrarem? Elas podem entrar ou no meu Instagram, no Richard Harari, ou elas podem entrar no meu website, richardharari.com. E lá eles podem falar com você, pedir consultoria, que toda sempre vai dar uma assessoria. Isso, exato. Então é isso. Beijo, até o próximo episódio. Obrigado.